Pronto. Ingrid está ouvindo? Fala de novo, Carol. Eu perguntei se Ingrid estava ouvindo a gente. Agora tá melhor. Mas tava distante antes. Estava abaixo. Mas acho que tá. Tá, ela respondeu aqui no chat. Ingrid, tem como desativar teu microfone pra discussão? Desativar não, desculpa, ativar. Né? No caso, É ligar, é não digitar, né? Falando. Tem como ligar o microfone. Digitou aí, Carol. Como é? Ela escreveu aqui tá no celular, o microfone do celular tá ruim. Só consigo digitar, por isso não consigo ativar. Hoje foi espondilistese, não foi? Isso, exatamente. Entrou mais uma, Alane. Ela não entrou. Podia ver, né? Quem começa aí a falar um pouquinho. A gente tinha pedido para cada um pegar um artigo, né? Um Poderia artigo ser foi. dupla ou poderia ser individual, como vocês achassem melhor. E aí a gente vai querer que cada um exponha um pouquinho o que foi que leu, o que foi que achou no artigo, para poder a gente fazer as discussões, né, sobre esse artigo. Alguém se habilita a começar? Paloma e Ingrid, pode alguém começar aí. Tá, eu vou começar, professor. Eu vi alguns artigos, mas eu confesso que eu fui procurar mais a fundo, porque estava bem assim difícil de eu entender o que seria, como é o andamento dessa lesão, né? E aí eu fui e vi também pelo Google algumas definições, o Google acadêmico, vi alguns artigos e procurei também no PubMed algumas coisas. Mas eu fiz um resumão aqui. Como eu estou pelo celular, não sei se eu vou conseguir reproduzir a tela que eu peguei o artigo, mas eu posso mandar o link depois pelo grupo. Joia. Mas eu Vai fiz um falando resumão sobre. aqui. Tá. A espondilolistese é um deslocamento anterior de uma vértebra comparada à de baixo, né, ou à de cima,
Ela é classificada de acordo com a sua etiologia ou a sua gravidade. Ela tem alguns tipos, eu vi 5 tipos, que é a ístmica, que foi o artigo que eu vi, que é quando o corpo vertebral ele é fraturado várias vezes por microtraumas, e com isso que no caso os microtraumas são a espondilólise, acho que é isso. É isso mesmo, espondilólise. Ou o alongamento desse corpo vertebral, que o alongamento do corpo vertebral se dá pelos microtraumas e a consolidação. Então, com isso, vai alongando o corpo vertebral. O outro tipo que eu vi foi a congênita ou displásicas, que eu não li muito sobre e eu também queria fazer perguntas, mas depois eu faço. Deixa eu continuar. Eu vi a degenerativa, que esse artigo que eu procurei falava muito sobre a degenerativa e ele levava em consideração a faixa etária de idade, porque a gente se baseia com um exemplo, jovens e idosos. O processo degenerativo é maior no idoso, então com isso o número de chances seria maior, mais ou menos assim, nessa questão. Tem também o pós-traumático. Eu vi também um artigo bem breve, assim, que um paciente, ele caiu e decorrente dessa queda veio essa espondilolistese. Então, entraria esse pós-traumático e também a patológica. Ela pode ser associada a outras patologias, levando à espondilolistese. Vi também que a sua gravidade é pelo grau de listese, então até 25% é o grau 1, e assim decorrente, 25 a 50, grau 2, de 50 a tanto, grau 3, ele é gradativo. Mais alguma coisa? Aí eu cheguei a ver que o diagnóstico que alguns artigos estavam falando é pelo raio-x, que é vendo a estrutura óssea, e vi também que seria também pela tomografia e ressonância magnética, onde vai ver os processos, se chegou a romper alguma coisa, tem como ver nesses dois, na ressonância magnética, que vê os tecidos moles, né? E no raio-x, a estrutura óssea. Eu vi isso, professora, e uns pouquinhos de tratamento, que o caso que eu vi foi tratamento manual, que eu até estava tentando enviar, mas eu não consegui. Ele dizia que a terapia inclui manipulação com a técnica músculo-energia e exercícios de controle motor visando corrigir o ritmo lombopélvico. Acho que foi isso. Esse artigo foi direcionado para homens. Aí eu Ele não sei só se... falou da fisioterapia de musculoenergia, foi? Foi, nesse foi. Esse, E, né? Carol, a Ingrid respondeu também lá no. Eu vi, eu botei um ok aqui. Agora, Ingrid, como é que tu vai falar do teu? Tu vai digitar? Sim, então tá, digita aí. Paloma encerrou. Tem mais alguma coisa para falar? Ou só Sim, as professora. considerações? Não, foi só isso mesmo. Sim, repete aí o tratamento para ontem. Tu falou músculo energia ou o que mais? Deixa eu ver aqui. Ele falou onde realizaria a musculoenergia, com a musculatura. Sobre o processo espinhoso. Tá, as outras. Tu falou músculo energia, o que mais o resto? Porque musculoenergia é alongamento. E vai trabalhar a musculatura. Como é que ele está em processo espinhoso? Qual era o músculo? Não. Ele não cita o músculo. Não. Ele botou assim: a terapia inclui manipulação usando técnicas de músculo-energia e exercícios de controle motor visando corrigir o ritmo lombopélvico. Ambos os grupos, combinações e consultas foram... Aqui é o processo de avaliação que ele fala. Deixa Então, eu Carol, ver aqui. provavelmente foi feito na parte muscular da região lombopélvica, né? A musculoenergia associado com os exercícios que ela falou aí, Mas né? para variar, esses artigos não expõem direito, né? Exatamente. Não consegue reproduzir, já seria um artigo meio que considerado ruim, né? Mas Porque tem assim, que um ver. artigo para ser considerado bom,
Tem que ter uma metodologia que você consiga E reproduzir. conseguir reproduzir, né? Se ele não explica, como é que a gente reproduz para saber se isso é verdade ou não? Aí tem outra pergunta. Será que esse artigo foi em português ou em inglês? Quando eu baixei, quando eu vi aqui, ele automaticamente ficou em português. Eu não sei se foi o meu celular, a formatação, que eu sempre coloco para gerar para português. Aí não sei, pode ser isso. Ele não tem não onde foi publicado. Tipo, Deixa eu... dizendo os autores e tudo. Porque aí às vezes diz o local, que aí a gente sabe onde foi realizado. Exato. Ingrid, enquanto isso vai escrevendo aí. Exatamente, pode colocar. Complementa o que Paloma falou. Eu vou tentar colocar aqui, professora, para a senhora ver. Tá, coloca aí. Ingrid escreveu. Ela botou no grupo o artigo. Uhum. Ela escreveu. Então falou Espondilólise. que foi. Espondilólise é um defeito na pés interarticulares da vértebra, Tá vendo? com descontinuidade óssea do segmento intervertebral e progressão do defeito resulta em deslizamento de uma vértebra sobre a outra, chamada espondilolistese, o que pode provocar dor. Eu vou digitar mais algumas, ok. Logo de início, é diferente espondilólise de espondilolistese. Podem vir juntas, mas podem vir separadas, tá? Exatamente. Não é uma obrigatoriedade, não. A diferença é a espondilólise tem fratura. Na listese é o deslizamento só. Não necessariamente precisa vir associado com fratura, né? Um dos tipos, como o Paloma falou, tem sim a fratura devido ao trauma, né? Mas não sempre, tá? Estão associadas, podem vir separadas. Paloma, mas tu não conseguiu, não foi? Ou tu botou no grupo? Eu pensei, ou ia compartilhar a tela, não entendi. Faz feito as meninas, manda o link do artigo pro grupo do WhatsApp que a gente consegue ver. Vê se consegue ver agora. Agora apareceu. Só que pronto, veja precisa se ampliar a tela. tá bem pequenininha. Dá um zoom. Tá bem ruim, né? Consegue ampliar? Deixa eu ver aqui de novo. Tá.
Deixa eu ver qual era o jornal. E agora dá? Eu tô vendo, mas não tô vendo qual é o jornal e autor Tá não. escrito só introdução e aí vem o texto já. Tu consegue mandar? Eu botei bem a parte do tratamento. Eu vou mandar o link. Mas tem Manda aqui, o link, é do melhor. lado do cantinho, tem o tratamento não cirúrgico, é a escolha inicial. Não sei se dá para o senhor ler. Dá pra ver. Dá. Pronto. Na Isso. terceira coluna. Isso. Manda o link dele. Manda. Esse foi o que eu consegui ver pelo Google normal. Acho que deve ser por isso. Achei o dela aqui. Fisioterapia é São Paulo. Alô? 2010. É revista brasileira, né? É brasileiro. Pode ser isso. E aí, se for para a classificação dela, também não deve ser tipo A1, A2, ela, né? Provavelmente. Foi longe, Carol, não deu para ouvir. Provavelmente não, né? É, Vamos esperar a exatamente. Ingrid digitar mais, que a gente. Cadê a Ingrid? Digitar aí, pra gente juntar as discussões e fazer uma só, né? Juntar os Exatamente. destaques. Fazer um resumo, né? Mas foi bom, Paloma. Você deu uma boa introdução já. Uma introdução, né? Eu queria só mais sobre tratamento, né? Porque o tratamento Exatamente. foi que ficou pobrinho, né? Principalmente da fisioterapia. O artigo, eu acho, não trouxe tanta coisa. Esse de Ingrid traz, que ela disse que o dela era de manipulação, não foi? Papel manual, né? Pode ser que traga mais alguma coisa. Tratamento. Ô, Carol, Foi. nesse mesmo estudo lá da Paloma, quando você vai para a parte de resultados e tal, eles comentam alguma coisa de tratamento. É que ali na introdução, aí tá dizendo assim, só mais geralzão, né? Tratamento não cirúrgico. Aí quando chega na parte de resultados, Deixa eu abrir aí ele aqui. já fala
Aí, ó, o tratamento da espondilolistese deve ser baseado na idade do paciente no tempo da lesão. Tá, o autor citou como exemplo exercícios de reabilitação, fortalecimento abdominal, treino da postura, padrão de movimento, alongamento de isquiotibiais e psoas, treino da Bota aí para estabilidade. mim. Deixa eu tentar Compartilhar. compartilhar com a tela, né? Esse foi o segundo artigo, não é isso? O segundo artigo, ele trata lesões com graus leves na lombar. Não sei se dá para ver aqui, ó. Peraí. Consegue ver minha tela? Consigo. Sim. Aqui, ó. Fortalecimento abdominal, treino da postura, padrão de movimento, alongamento de isquios e psoas, treino da estabilidade pélvica. Colete lombosacro. Para limitar, também é importante limitar As atividades de alto risco e avaliar posteriormente para monitorar a progressão da listese. Então, ele cita aqui um colete e cita o fortalecimento e o trabalho de psoas, né, e dos isquios, alongamento. E treino de estabilidade pélvica. Ver se tem mais alguma coisa. O colete ele cita para espondilolistese, sem Ele está dizendo aqui, colete lombopélvico, isso, leve, colete lombosacro leve, pode ser usado em conjunto com a reabilitação. Também é importante limitar as atividades de alto risco e avaliar posteriormente para monitorar. Está orientando aqui o colete lombosacro. Mas não tem nada mencionando o quanto, né? Não. Mas ele cita aqui. Ver se tem mais alguma coisa. Mas já tem outra. Contudo, mais embaixo, estudos biomecânicos dos efeitos do colete não apoiaram seu uso particular na espondiólise, porque muitos pacientes foram colocados no colete lombosacro rígido, na realidade experimentaram a redução do movimento intervertebral da articulação lombosacra. Já está dizendo diferente. Eu discordo também um pouquinho do uso. Também. Tamo junto. O principal efeito do colete na restrição do movimento global do corpo. Ele vai falando, né? Porque o colete, a intenção é essa, não mobilizar, né? Se tiver fratura, pode ser, né? Vai ser no início, né? No início do processo. Mas se for só o deslizamento, e dependendo do grau também, né? Perfeito, Tô vendo se tem mais algum tratamento. Estou mais um pouquinho aqui. Os tratamentos não cirúrgicos, a escolha inicial da maioria dos casos de espondilolistese, mas poucos estudos verificam a eficácia do tratamento de conservadores. Estou tentando ver se ele fala mais alguma coisa. Oi, Ingrid, tu achou algo específico de fisioterapia mesmo? Se tu achou, digita aí. Aí ainda citaram aqui, Carol, 3 estudos abordaram o tratamento com terapia manual, quiropraxia e osteopatia, mas não cita o que, né? Só fala que teve isso. Aí, resultados favoráveis à terapia manual ou combinação delas com outra terapia. Combinação da manipulação espinhal da quiropraxia. Poucos são randomizados e controlados. Ele sempre fala, bom é resultado, mas cadê, né? Mostrar alguma coisa. E que resultado é esse, né? Não é não? Seria bom, né? É para, tipo, jogar na cabeça do leitor que é bom de tanto que ele insiste, né? É bom, acredite. Subconsciente, né? Não é não? Eu acho que dá pra gente fazer um resumo, né? Agora. Acho que sim. Eu tô só vendo se tem mais alguma coisa que ele cita aqui. Mas mais descrito foi aquilo ali, fortalecimento, alongamento de psoas e isquios,
mobilidade lombopélvica, que tinha de tratamento. Que é aqui, ó. Consenso entre os artigos que exercício de estabilização lombopélvica, fortalecimento dos músculos posturais, axiais e alongamento dos isquios e pessoas e fáscia lombodorsal são importantes no tratamento da espondilólise e espondilolistese. Procedimentos para alívio dos sintomas como massagem e ultrassom TENS também foram eficazes quando a combinação com o programa de reabilitação. Não vi em canto nenhum ele citar isso aqui, mas... Vem na conclusão falar um negócio. De TENS. É. E eu não tô vendo em canto nenhum ele ter citado. Não sei se eu tô cego aqui, né? Mas não vi não. Ele falando de eletro. Ele falou de exercício de algo complementar, mas não citou eletro, não. Em cima, ó, aqui em cima. Ah, não, isso é a conclusão. Vou Já é conclusão, já. pra ler. Meio estranho, viu? Pra você ver que ainda foi publicado, né? Ingrid botou aqui nesse artigo, fala mais sobre a terapia manual. Mas que tipo de terapia manual? Eu não especifico, Vou não. fechar isso As aqui. técnicas. Enfim, vamos falar, né? Professora, Vá. a vértebra só desliza anteriormente? Não, ela pode deslizar posterior também, mas é mais comum anterior pela própria curvatura, né? Porque assim, a espondilolistese também pode acontecer em vários locais da coluna, mas é muito mais comum na lombar, né? Pela própria sobrecarga. Aí, como a lombar tem a lordose, é mais fácil ela deslizar anterior, entendeu? Por conta da curvatura. Mas pode ocorrer posterior também, principalmente relacionado a trauma, né? Mais comum, a maior frequência você vai encontrar é anterior, deslizamento anterior. Né? A prevalência é mais a partir dos 40 anos, né? Feito você falou das degenerativas, né? Então é a mais comum, mas não quer dizer que não possa ocorrer em outra idade. No caso, você mesmo falou das congênitas, né? Então já nasce com alguma degeneração, com algum problema, muitas vezes é no disco, né? E aí favorece o deslizamento da vértebra, tá? Foi mais ou menos isso que você viu? Você disse que tinha uma dúvida quando falou da congênita. Era isso. Essas congênitas, elas vêm com patologias específicas? Ela vem associada a alguma patologia na coluna, né? Que pode ser, tipo, a não formação de facetas, pode ser um problema no disco, né? Uma ausência, uma degeneração, tá? Então, já nasce com ele. Aí, normalmente, vem quando já está bem adaptada à marcha, né? Por conta da curvatura da lombar. A lombar é a última curvatura a se formar, né? E aí, normalmente, quando é muito pequenininho, você não identifica, não, porque a lombar ainda não tem nem a curvatura, né? Vocês sabem que a curvatura da lombar, ela forma a partir do momento que a gente é colocado na posição bípede, né? E vem a marcha e tudo, então, por isso que tão pequenininho... Realmente... Alô? Alô? Agora estamos ouvindo. Normalmente ela vem por doenças degenerativas mesmo da própria idade, né? Aí muitos chamam de doença idiopática, né? Que não tem uma causa tão específica. É verdade. Então, vê se o raciocínio está certo, professora. Mais ou menos assim. Se ela desliza posterior, eu sei que vai ter ali o paravertebral, todos aqueles músculos. Então,
Para eu voltar ela para o lugar, eu fortaleço os músculos que estão passando naquela região. Tipo, dependendo da mediação, eu fortaleço paravertebral, grano dorsal, Se a for parte do posterior, trapézio, né? posterior, isso. Posterior, sim. E anterior, que é a mais comum. Abdominais, né? Isso, Então, normalmente tem abdominal. muita fraqueza de abdominal. Mas assim, Uhum. dificilmente a gente fortalece um único, né? Normalmente a gente foca Um naquele grupo. grupo muscular que é bem conhecido hoje em dia, bem famoso pelo nome do core, né? Sim, sim. Pilates Uhum. fala bastante, né? Então, assim, normalmente a É gente foca base. bastante nesse grupamento, tá? Mas Uhum. os abdominais normalmente estão bem comprometidos, tá? Aí favorece esse deslizamento anterior. Tendo também esse pensamento, vai interferir na mobilidade, no movimento. Então, talvez comprometa também movimentos rotacionais, não é isso? Veja, movimento rotacional, ela é realizada na maior parte pela região torácica, né? Lembra daquele caso clínico que a gente discutiu semana Aham, passada? sim. Não. Quem realiza a maior parte da mobilidade de rotação é a torácica. Em termos de mobilidade, ela não está tão comprometida, não. Pelo contrário, ela está tendo excesso, ela está com instabilidade, né? Está tendo até demais. Só que o que é que pode acontecer? A mobilidade vai gerar dor. Então, pode não movimentar pela dor, não pela falta de mobilidade. Sim, sim. Entendeu? Porque na hora que faz o movimento, como ela deslizou, ela compromete o canal, né? No caso, Porque vai vai estar ter tudo parte junto, de, né? de A raiz função. nervosa, caldequina É. ali, né? Uhum. E aí ele pode não conseguir movimentar por dor, entendeu? Não por falta de Entendi. E um mobilidade. A por mobilidade bloqueio. está em excesso, né? Da lombar. Uhum. Então, o raciocínio é, no local que está a espondilolistese, ela é parada, e Ela, acima e abaixo daquela lesão, ela tem abundância de movimento. não, ela não é parada, não. Ela pode ter movimento ali também. Não necessariamente parada. Tem casos de listese que na hora que faz o movimento, até ela escorrega mais. Sim, Exatamente. sim. O seu pensamento é assim, aquela região é instável. Se é instável, eu preciso de estabilidade. O que é que me gera estabilidade? Fortalecimento muscular, porque aí os músculos vão manter a coluna naquela posição correta. Certo. Certo? Porque ela está movimentando em excesso, ela está com instabilidade, ela está insegura naquele local. Então, quem vai me garantir segurança ali? O músculo. O músculo precisa segurar. Certo? Certo. Voltar aos tipos, você viu, normalmente eu vejo mais com essa divisão que você fez, de 25, 50, 75, 100%, né? E aí ele pega a base do sacro e divide em 4 pontos iguais, pode dividir até com a régua mesmo, no raio-x. E aí ele divide em 4 pontos iguais, que é o 25, 50, 75 e os outros seriam os 100%. Né? Então, de 0 a 25, grau 1, de 25 a 50, grau 2, de 50 a 75, grau 3, passou de 75 a grau 4. Né? E aí é onde ele diz se a indicação é cirúrgica ou não. Até grau 2, né, normalmente a indicação é tratamento conservador, eles não indicam a cirurgia, tá? E é o que a gente mais pega, é mais difícil ter graus mais avançados, né? E nesses casos já geram bastante dor, tá? Acima disso, um grau 3 para um grau 4, a indicação realmente tende a ser mais cirúrgica, para poder fazer uma artrodese ali posterolateral para a vértebra se fixar, né? Para evitar que ela extrapole. Até por conta da gravidade, né? A tendência, se ela ultrapassar o grau 3, é ela realmente extrapolar, né? O limite. E aí causa uma estenose muito grande no canal. Aí o comprometimento nervoso é bem maior, não vale a pena, entendeu? É melhor fazer a cirurgia. Em relação ao diagnóstico, realmente por raio-x é o mais simples, né? Mais barato, mas pode ser também por tomografia, tá? Onde a gente consegue também visualizar as partes ósseas, né? E aí a gente vai ver o deslizamento dessa vértebra. Professora, a senhora pode falar mais
a senhora mencionou que ela pode deslizar mais com o movimento. Tem algum grau específico ou ela pode deslizar em qualquer outros graus? Em qualquer outros graus. Normalmente é mais no movimento quando ela é anterior, é mais no movimento de extensão, né? Isso. Quando faz a extensão, aí a vértebra que já está anterior, ela é projetada mais para frente, mais anteriormente ainda, entendeu? Mas aí o que é que você pode fazer para identificar isso? A olho nu você não vai ver. Pode pedir no exame do raio-x. Normalmente o raio-x ele é solicitado na posição neutra, em flexão e em extensão. E aí ele em perfil, né, no caso. Aí você consegue visualizar se deslizou mais durante o movimento. Certo. Certo? Sim, aí características, o que é que o paciente sente, né? Ele vai sentir dor, principalmente com irradiação, né, para membro inferior, por causa do comprometimento da raiz, né, nervosa, tá? Normalmente compromete ciático, né, inervação ali de ciático, então a dor pode ser até o final do pé, né, onde pega toda a inervação ciática. Eduardo, se tu quiser complementar, que eu tô falando, não tô dando Não, uma tranquilo. aula, né? Fica aí à vontade, viu? Tá, eu queria só dizer, a depender do nível que for essa alistésia, vai pegar não só ciático, mas pode pegar a parte anterior, pode ir para outras regiões, né? Claro, com certeza. A depender de onde é a alistésia. O tratamento em relação à terapia manual, né, que é o que a gente atende lá, né, Sim. a gente não está usando a parte de eletro, né, a gente está usando terapia manual e exercícios, né? Exato. Então, pode ser realizado, ok, vamos lá. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que é que vocês usariam? Não é melhor do que a gente dizer tratamento? Exato. Mesmo não achando, né, mesmo que não venha tão descrito no artigo, mas eu acho que na cabeça de vocês, mais ou menos, dá para montar um tratamento, né? Melhor do que... E aí vocês dizem mais ou menos o que vocês pensaram com esse paciente, e aí a gente comenta o tratamento, né? Uhum. Além daquilo que tinha lá no artigo, vocês pesquisaram alguma coisa ou tem na cabeça? Esse cara está perguntando. O que é que vocês pensam? Eu faria isso, faria isso. A gente já comentou da questão dos músculos, né? Seria essencial um fortalecimento. Mas o que mais vocês fariam? Eu ainda estou encucada, vê só, professora. Ele mencionou o trust, a manobra de trust, no artigo. Mas eu não consigo ver. Mas ele disse a região. Não. E não vai ser, provavelmente não vai ser na região da listese. No local não é indicado, não, tá? É contraindicação. Exatamente. Agora, ele pode ter feito trust, por exemplo, como eu disse para você, que a lombar vai ser uma região de mais mobilidade, ele pode ter feito na torácica, né? Para ver se a região está hipomóvel. Lembra sempre daquele... também, né? Sim, quadril, sacro, dependendo, né? Porque às vezes não é só... A maioria é L5, S1, né? Mas pode ter também L4, L5, né? Sim. É comum também. É aquela velha questão da hipo e hipermobilidade, né? Se a lombar está hipermóvel, alguém não está, alguém está hipo. Então, a palpação vai ser importante para identificar qual que está. E se for realmente torácico ou quadril, como o Carol falou, ele foi corrigir essa região, não foi diretamente na listese, né? Isso, eu acredito que não tenha sido em cima, não, do local da listese, tá? Ela seria uma contraindicação. Certo. Mas aí, que mais além disso? Aí, no caso, ela seria contraindicação por quê? Porque é uma região de instabilidade, né? E aí ela pode se movimentar com a sua manipulação, entendeu? E aí pode, em vez de melhorar, agravar os sintomas. Pode Exatamente. mais. Entendeu? Uhum. Aí, além da manipulação, o que mais vocês podiam fazer?
Moisés aí? Só tá tu. Cadê Ingrid? Ingrid escreveu agora alguma coisa. Tira uma dúvida desse tratamento quiroprático. Tratamento quiroprático a gente pode fazer em paciente que tem grau 3. No local não é indicado, Exatamente. né? A gente falou, se for acima ou abaixo, pode. Não, e independente, Carol, de ser quiroprático, osteopático, o prático que for, na verdade você tem que lembrar mais dos conceitos e, na verdade, assim, o que é que você precisa fazer? Você vai fazer as liberações de quem tiver. Né? Tu vai Como é? mobilizar, até as mobilizações, tu não vai Exato, mobilizar uma área que exatamente. já está com muita mobilidade, né? Exatamente. Então, independente se é feita da falou, quiropraxia, osteopatia, ou que normalmente a porque- osteopatia o povo associa com manipulação, né? porque associa as duas geralmente com isso, né? E para também não ficar aqui como transparecer como se fosse só manipulações dos tratamentos. A gente pode fazer trabalho muscular, no trabalho lá citou músculo e energia, só faltou dizer de onde ou como. De onde é? Talvez pode entrar com algum tipo de liberação miofascial, não? Também é. A própria, dependendo, a pompagem dá um alívio Sim, também, né? verdade. Que é E isso que além a gente da quer que vocês, cinésio, né? Que é isso que a gente quer também, a parte da é isso que é que cinésio. vocês digam aí. Então, por exemplo, como o Carol falou aí, se a torácica que está mais hipomóvel, eu poderia fazer exercícios para quem? Para a torácica, por exemplo, para dar mobilidade. Na lombar, exercícios de estabilização, né? Você não vai pressionar. Exatamente. Então, assim, na verdade, quem tem que entender é os conceitos de cada coisa, tipo assim, por que essa lombar está instável, né? Ou o que acontece? E a partir disso, poder escolher as técnicas. As técnicas vão ser consequência do raciocínio. Então, por isso que a gente tem que trabalhar isso em vocês, né? O raciocínio para você saber, aqui vai ser melhor essa opção A. Aqui vai ser melhor a opção B, né? E assim sucessivamente. Paloma, tu que estava assim, meio encucada com dúvida, conseguiria atender um paciente agora com espondilolistese? Eu acho que eu teria medo. Mas medo de quê? Sei lá. Não sei. Eu fico pensando nesse negócio de deslizamento. Eu sabia, claro, que podia deslizar com movimento. Mas, não sei. Ele pode chegar a romper totalmente, professor, algum músculo. Carol, talvez estou entendendo o medo dela. Ela deve estar achando que se fizer o tratamento vai existir um grande deslizamento, entendeu? Acho Vai que cair. o medo dela é nesse sentido. Normalmente não é assim, não, tá? Tem que estar com instabilidade muito grande para isso acontecer. Mas veja, quando você for atender, você vai saber qual é o grau que o paciente se encontra. É aquilo que eu disse. Se for grau 3, grau 4, normalmente a indicação é cirurgia. Mas você vai pegar no grau 1, grau 2. Exatamente. E se você não manipular no local, como é que ele vai deslizar mais? Para você perder o medo, eu tenho espondilolistese. E a L5 Professora. tive 2 gestações, entendeu? Eu normalmente não tenho sintoma nenhum. Passou por curso de osteopatia, né, Carol? Foi Passei por manipulado. curso de osteopatia, passei por quiropraxia. Fui É. manipulada em tudo. Agora, lógico, dão aquela manipulação em cima mesmo. Eu sempre avisava, né? Eu tinha um medinho também. Exatamente. Então, assim, eu acho que tomando. Chega a fazer algum trauma no disco. Sim, pode chegar até a perder o disco, né? Exatamente. Pela degeneração. E aí, depois vai gerar uma artrose também no local, né? Eu tô anotando tudo aqui. Alguns movimentos você vai restringir e sempre perguntar ao paciente, assim, se sentir algum incômodo, fala, entendeu? Porque como ele vai comprimir a raiz nervosa, né? Os rumos, né? Raiz não, né? Os rumos lá. Então, se ele sentir alguma coisa, vai pensar, ele vai te dizer na hora, entendeu? Uhum. Aí a senhora tá dizendo que pode chegar o quê? A artrose? Com o tempo
Com o tempo, eu acho que todo mundo vai desenvolver, viu? Não é só aí, não. Mas aí vai ter Na verdade, o desgaste natural já acontece. E no tipo de pela própria patologia dessa idade. vai ter. Tende a ser mais cedo, vamos dizer assim. Exatamente. A próxima vai ter acho, todo mundo, né? Entenda assim, a gente usa muito envelhecimento, a gente imagina só velhinhos, né? Entenda que a partir dos 30, nosso corpo já está envelhecendo. Então, assim, você fazer uma radiografia, uma tomografia na coluna, uma pessoa a partir de 30 a 40 anos, né? Você já vai encontrar processos degenerativos. É muito difícil não ter, né? Acho que o medo não deve existir, não, Paloma. Deve existir a cautela em todo o tratamento, entendeu? E aí você Exatamente. conhecendo a patologia e sabendo, feito Eduardo falou, sabendo as causas, né? Onde é possível, onde não é possível, onde é indicado, onde não é indicado, isso já te mantém cauteloso. E aí não tem como você provocar na hora do atendimento um deslizamento, você fraturar a coluna do paciente, entendeu? E aí você sabe que aquela região você não vai manipular, né? Mas aí você vai fortalecer. Você tem que saber o que fortalecer, né? Exatamente. E onde manipular, onde alongar. E aí Mas você isso, sabendo cara, o que está instável e o que não está estável já te facilita bastante, né? Áreas de instabilidade, muita mobilidade, não tem para que eu mobilizar mais, né? Eu vou o quê? Estabilizar. Áreas sem movimento, porque está hipomóvel, eu vou o quê? Mobilizar para ganhar mobilidade, né? mas isso é a dificuldade de todo aluno, cara. Geralmente, até talvez as técnicas eles até conheçam, mas a dificuldade é organizar isso e saber essas diferenças, como tu tá falando. Tipo, aonde que eu vou estabilizar, aonde que eu vou mobilizar, entendeu? Diz mais dúvidas. Se a gente voltasse amanhã, já poderia atender, né? Paciente de espondilolistese já dá, tá apto. A gente primeiro ia testar a professora Carol. Se desse certo. Eu sou cobaia. Treina aí, Carol, primeiro, né? Aqui, Ingrid botou. Para os pacientes, podemos fazer um fortalecimento dos músculos posturais e fazer alongamentos também. Eu só ficou meio perdido que músculos seria esse que você está falando. E talvez deve ser o mesmo artigo aquele, Carol, que ele tava lá, falava músculos posturais e alongamento, aí dizia isquios e psoas. Pode ser, né? Normalmente a gente alonga bastante quando é deslizamento anterior, tá, minha gente? A gente alonga bastante musculatura posterior, né? E dá uma fortalecida geral priorizando musculatura anterior. Normalmente ocorre também mais em mulher, provavelmente pela postura da lordose, né? Que é aumentada em mulher, né? E a largura do quadril também tende a ser maior, né? E aí, o que é que acontece? Se vocês observarem, vai ter um aumento da lordose e uma anteriorização pélvica, né? Por isso que talvez o trabalho de Paloma tenha falado desse ritmo, não foi? Lombopélvico? Lombopélvico. Possivelmente Carol, por conta disso. Oi. no semestre passado, se eu não me engano, a gente tinha um paciente de listese, era homem, não necessariamente mulher. Não, eu disse acontece mais, né? Não, eu sei, eu só tô dizendo que, tipo, para elas verem que tipo, também tinha um paciente semestre passado que era homem e tinha listese. Mas a probabilidade maior realmente Maior em mulheres, sim. Sim. E aí, mais alguma coisa de vocês? Dúvida? Acho que para mim conseguiu esclarecer. Eu era bem leiga nesse assunto. Eu já tinha ouvido assim, sabia por cima assim o que era, mas agora eu entendi direitinho.
Tem muitos mitos, né, também em cima, né? E aí esses artigos que não definem direitinho deixam realmente a gente com muita Mais dúvida do confuso que ainda, né? fazer. É. A gente vai ler um artigo para esclarecer, quando chega no tratamento, normalmente não é Mas legal a se confunde metodologia. demais, é. Feito esse mesmo fala da quiropraxia, fala da manipulação e não diz a região. Aí como é que a gente sabe o que pode e o que não pode? Não Aí diz logo região, não diz nem que tipo de técnica. Foi a manipulação? Beleza. Que manipulação? que Como é que foi? manipulação. De que forma, né? Pois Nada. é. Mas, enfim, seria isso mesmo, tá? Mobilizar a parte que não está, que está hipomóvel, né? Que provavelmente vai ser torácica ou abaixo, né? Região lá de quadril ou sacroiliaca, possivelmente, né? E estabilizar, fortalecendo, né, a musculatura, a região de hipermobilidade, que é a lombar, né? Para isso, você pode pegar a musculatura realmente do core, né? Eu pegaria tudo, anterior, posterior, inferior, Exatamente. superior, né? Fazia aquele círculo mesmo do core para fortalecer, tá? E aí esse fortalecimento entra com a cinese do paciente, né? Além das orientações que a gente sempre preconiza, né, para os pacientes, até para orientar ele em casa, os exercícios que ele pode fazer em casa, como pegar um peso, essa questão também de orientação do dia a dia, né? Como pegar peso, como se agachar, porque esses pacientes normalmente sentem mais dores, né? Ao pegar peso, ao se... Ok. Ok. Eduardo, quer complementar? Eu acho que fechou, Carol. É isso mesmo. E como só tem duas alunas aqui, não tem mais alguém para ter dúvida, né? Acho que foi um resumão geral da patologia, né? Isso. Próxima semana, escoliose, né? Por mim, tranquilo. Não foi isso que tinham sugerido? Acho que Quando foi, outro teve escoliose também. escoliose? Foi. Pronto. Aí vocês, a mesma coisa, pesquisa artigo. Seria bom vocês colocarem no grupo antes da discussão, né? Porque para não pegarem artigos iguais. Então, quando achar, já bota no grupo qual foi o artigo que vocês resolveram ficar. Tá certo? Exatamente. De preferência, pessoal, eu sei que às vezes é ruim a questão do inglês, mas tenta pegar o termo escoliose em inglês e ir para PubMed, e para Pedro, e para os sites mais. Que às vezes a gente pega esses artigos mais brasileiros assim, como o Carol falou, aí vai estar lá, muito confuso o tratamento, entende? Metodologia, né? Não é tão, É. tão... Eu sei que às vezes não é aquela tradução massa, mas vai pelo Google Tradutor, vai tentando ver, né, O a melhor PubMed forma. consegue traduzir, clicar no botãozinho, né, Pronto, direito, perfeito. e ele já traduz. Se Mas tiver tenta ir para disponível, esse né? Science Direct, PubMed, tem alguns sites mais interessantes do que você, né, que você consiga talvez. Sobre escoliose provavelmente vai ter. Vai ter muita coisa. Tentem pegar igual a esse, a questão de falam de prevalência, a fisiopatologia, diagnóstico e o tratamento. Fica mais interessante para a gente, né? Sim. Certo? Ficou entendido? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não, tudo certinho, professor. Professora. Pronto. A gente coloca lá no grupo que o próximo assunto é escoliose, né? E por É. hoje eu acho que deu. E assim que esse link ficar disponível, eu tento jogar lá também. Pronto. Avisa o pessoal que ficou salvo, né? Quem É. quiser assistir. Tá joia, meninas. Obrigada aí pela participação.